Boa tarde a todos, meu nome é Samuel da Silva, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Roraima em 2014, faz alguns anos. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre manejo de defensivos agrícolas nos sistemas atuais de produção. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite feito pela equipe da quarta semana de meio ambiente da Agro-FRR. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir de alguma forma com a experiência que eu obtive durante esses anos de vida profissional. E é isso aí, vamos começar, tá certo? Bom, primeiramente, eu montei um roteiro. Foi me passado que eu tinha algumas horas para estar aqui com vocês, né, para manter esse diálogo. E talvez a gente não use todas essas horas, mas a gente vai conversar um pouquinho, porque o objetivo é esse. Eu não estou aqui para dar um curso de capacitação a nenhum de vocês. Eu acredito que vocês sejam ou estudantes de agronomia ou estudantes do técnico em agropecuária, até mesmo profissionais já formados, tentando ver um pouquinho mais a respeito da área de defensivos agrícolas. E a ideia aqui mesmo é trocar, mesmo que seja eu daqui e vocês daí, trocar um pouco de informação, tá certo? Bom, a Lei Federal número 7.802, de 11 de julho de 1989, e aqui eu vou me dar essa abertura de ler um pouquinho, porque a idade já não me permite decorar tanta coisa assim. Ela dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e da outras providências. Vejam bem, essa lei já existe desde 1989. O consumo de defensivos agrícolas ele se dá bem antes disso, tá certo? O artigo 2º desta lei, ele diz o seguinte: para os efeitos desta lei consideram-se, e aí vem o conceito de agrotóxicos e afins. Agrotóxicos e afins são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-las contra a ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então vejam bem, para fins legais, o termo correto a ser utilizado é agrotóxicos. Né? Defensivos agrícolas são moléculas agroquímicas chamadas legalmente de agrotóxicos. Enfim, para fins desse mini curso, eu vou me deter a chamar esses produtos de defensivos agrícolas, mesmo porque eu sou um profissional do agro. Considero o termo agrotóxico ainda um termo muito nocivo, muito pesado, que ainda causa estranheza e medo às pessoas que o ouvem. E é bom considerar que nós, enquanto técnicos, né, precisamos aprender a utilizar esses produtos da forma correta, precisamos aprender a recomendar esses produtos da maneira mais adequada possível, e precisamos também disseminar que são produtos sobre os quais existe um controle, que não são utilizados e recomendados de qualquer forma. Claro que há algumas situações que fogem à regra, mas mesmo assim existe todo um trabalho por trás disso, existe toda uma técnica, e a gente tem que aprender a defender esse produto, porque afinal de contas é uma das principais ferramentas que nós podemos lançar a mão em relação ao manejo fitossanitário das lavouras, tá certo? Ok. Então fica claro
que para a aquisição de qualquer defensivo agrícola vai ser necessária a emissão de um receituário agronômico. Esse receituário agronômico vai ter que ser emitido por um profissional qualificado, registrado no seu respectivo conselho de classe, e o conselho é responsável por fiscalizar a emissão desses receituários, dentre outras coisas relacionadas ao profissional, à revenda, né, de defensivos agrícolas, enfim. Então é importante falarmos aqui que se existe um documento legal relacionado à venda desses produtos, à utilização desses produtos, também existe a possibilidade de responsabilização, né? Isso é importante para o profissional saber, né? E é importante também a quem está adquirindo, né, com relação a ter algum respaldo quanto a imperícias que possam vir a ser praticadas, tá certo? Ok, vamos passar para a terceira pauta. A gente já falou sobre o que são defensivos agrícolas, a gente já falou sobre a aquisição desses produtos e agora a gente precisa falar sobre a utilização no que diz respeito à segurança, tá certo? Bom, os defensivos são produtos destinados a uso na lavoura, ou seja, quem vai utilizar esses produtos são os agricultores, né, produtores rurais, que praticam agricultura. Os pequenos agricultores, os que praticam agricultura familiar, certamente precisarão entrar em contato direto com esse tipo de produto, porque afinal de contas eles não dispõem de tanta mão de obra assim para terceirizar a utilização. Para os grandes agricultores ou grandes grupos que praticam agricultura, eles certamente contarão com funcionários, colaboradores que precisarão entrar ou em contato direto ou em contato indireto, no transporte, no armazenamento, nesse tipo de atividade relacionada ao manejo de defensivos agrícolas. De qualquer forma, essas pessoas que vão manejar esses produtos não podem fazer isso de qualquer jeito, né? Como a gente já falou um pouquinho antes, e eu tenho certeza que em outras situações vocês já devem ter visto também, defensivos são moléculas que são quimicamente fabricadas para desestabilizar a estrutura ou a fisiologia, a morfologia de organismos que estão vivos, né? Quer sejam plantas ou animais. E, mais uma vez, não estamos aqui para fazer juízo de valor, mas nós sabemos que são produtos que apresentam certo risco, né? E todo cuidado na utilização sempre vai ser necessário. Então, nós ainda não sabemos com exatidão quais são os efeitos, principalmente ao longo do tempo, que esses produtos podem vir a causar na fisiologia humana. Então, devido a essa e outras razões, né, é obrigatório a utilização dos kits EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Trouxe para vocês o seguinte: quando a gente fala de risco, esses riscos eles são riscos calculados, né? Como vocês devem saber, colocar uma molécula desse porte no mercado não é uma atividade barata, muito pelo contrário. Então, toda atividade que será exercida no âmbito profissional que represente algum risco ao colaborador vai precisar de um tipo específico de equipamento de proteção individual. No caso da atividade agrícola não é diferente. Nós também temos o nosso kit EPI para utilização no manejo de defensivos agrícolas. Eu não montei slides para trazer para vocês, porque eu não sou tão bom assim nessa parte de multimídia e não saberia como apresentar isso durante esse vídeo. Mas eu vou colocar uma foto aqui do kit EPI, com certeza todos vocês já viram como é um kit EPI, mas só mesmo para ter uma noção mais apurada. Esse é um kit EPI comum utilizado nas aplicações, né, de defensivos agrícolas em geral. Esse tipo de EPI ele é composto por uma touca árabe, né? Touca árabe, uma viseira, respirador, uma camisa, um blusão.
né? Jaleco, a calça e a bota, tá certo? Além de uma luva que é específica, que nós chamamos de luva nitrílica para manejo de agrotóxico. Enfim, esse é o nosso kit EPI. Esse kit EPI, né, os componentes desse kit, claro, não totalmente, mas algumas partes são feitas de tecido, né? Outras, por exemplo, como as pernas, é recomendável que se utilize outro tipo de material, como por exemplo algum tipo de plástico que seja também impermeável. O próprio tecido ele passa por um tipo de tratamento com produto que seja hidrorrepelente para que se torne impermeável também, ele não pode molhar, tá certo? Os componentes são laváveis, claro que por ser laváveis ele vai ter uma vida útil, então é importante observar as recomendações do fabricante com relação a qual seria essa vida útil. No campo, a gente tem um testezinho prático que a gente chama de teste da gota. A gente molha a parte de tecido do EPI e observa dentro da gota. O que a gente espera encontrar? Essa gota ela precisa atuar como uma lupa, né? A gente observa dentro da gota, tenta ver o tecido. Se a gente conseguir ver o tecido, a malha do tecido ampliada em relação à parte que está sem a gota, é um ponto positivo. E quando a gente retira a gota do tecido, é importante que ele não esteja molhado. Se conseguimos ver através da gota uma parte ampliada da malha do tecido e quando retiramos a gota o tecido não molhou, significa que a vida útil tá ok, né? O produto ainda está com a vida útil ok. Se acontecer o contrário, provavelmente a vida útil do tecido já passou, então você precisa trocar esse EPI, tá certo? Ok. Bom, quando você pega a bula de um inseticida, por exemplo, é comum você observar que lá ele traz as dosagens recomendadas para 1 hectare, recomendadas para 100 litros de água, trazem também uma recomendação de qual volume de calda que vai ser necessário para determinado tipo de cultura, enfim. Essas informações constam em bula. Contudo, a recomendação para 20 litros é muito difícil de ver, eu ainda não vi pelo menos. Não que seja obrigatório constar essa informação lá, mas é com certeza uma pergunta que você vai ouvir via de regra no seu dia a dia profissional. Então, às vezes parece que é uma coisa simples de fazer, mas tem muita gente que não tem a menor noção de como chegar a essa informação. Quando se trata da recomendação por hectare, é importante levar em consideração muitos aspectos. A exemplo, vocês acham que existe alguma diferença entre 1 hectare geográfico e 1 hectare de área verde pulverizável? Se alguém chega em você e te pergunta assim, o que eu gasto de um determinado produto em 1 hectare de pastagem vai ser a mesma coisa que eu vou gastar desse mesmo produto no 1 hectare de tomate? Existe alguma diferença? Vai ser do mesmo jeito? Eu vou usar a mesma dosagem, o mesmo volume de calda? E aí, o que você vai responder para essa pessoa? Então, são perguntas que são comuns no seu dia a dia e que você precisa saber como responder adequadamente. Um defensivo agrícola é um produto de custo elevado. Dependendo do produto, tem litros. 1 litro de determinado produto pode chegar a 1.000, 1.500, 2.000 reais com facilidade. Então, existe um custo de aquisição, vai ter um custo para a aplicação. Sempre existe um custo e é muito importante que você considere isso na hora de fazer recomendação a um produtor. Uma coisa que eu sempre levo comigo é que produtor tem memória de elefante, principalmente quando você erra. Quando você acerta, talvez ele não lembre muito, mas se você errar, só vai ser necessário você errar uma vez. Ele vai sempre lembrar do seu erro, vai sempre lembrar de você. Então vamos lá.
Existe sim diferença entre um hectare geográfico e um hectare de área verde pulverizada. Você tem sempre que considerar isso nas suas recomendações. Quando eu falo de um hectare de pastagem e um hectare de tomate, são duas situações totalmente diferentes, tá certo? Um hectare de pasto, ele praticamente vai ser igual a um hectare geográfico. O pasto ele tem porte, dependendo da variedade, vai ter porte de baixo a médio e vai praticamente preencher a área inteira. Quando se trata de um hectare de tomate, eu tenho uma planta, uma cultura que exige um espaçamento entre plantas, um espaçamento entre linhas, enfim. Tem áreas dentro dessa área total de um hectare que com certeza eu não vou cultivar, né, que não vai ter nada plantado e onde eu não vou precisar utilizar um inseticida, tá certo? Então isso tem que ser considerado. Eu coloquei para vocês 3 regras, não são regras que eu tirei de livro nenhum, são regras que eu aprendi no meu dia a dia e que eu acho importante passar para vocês, tá certo? A primeira delas, em relação à dosagem, eu coloquei o seguinte: regra número 1, independente da vazão, deve sempre manter-se a dose por hectare indicada na bula ou na receita agronômica. Por exemplo, vamos continuar usando pastagem. Eu estou usando, adquiri um determinado herbicida, a dose desse herbicida está lá na bula recomendada de 2 litros por hectare do produto, a vazão recomendada está em 200 litros. Eu percebi na minha lida do dia a dia que 200 litros não era suficiente para mim para ser utilizado em hectare, porque meu pasto estava muito sujo, eu tinha muito mato no meio do capim, e aí eu estava gastando um volume bem maior de água, porque afinal de contas eu só tenho um equipamento costal, né? Eu só disponho de um pulverizador costal, e eu estava gastando um volume muito maior de água do que 200 litros por hectare. Então a minha dúvida é a seguinte: se o meu volume de cauda mudou, aumentou, será que eu preciso aumentar a dose também? Essa é uma questão que eu ouço demais de muitos produtores, de muitos pecuaristas que plantam o pasto e querem assistência em relação a isso. Então, regra número 1, independente da vazão do volume de cauda, deve-se manter a dosagem recomendada na bula. Mesmo que seu volume de cauda aumente, mantenha a dosagem recomendada na bula. Claro que é um fator de diluição, mas desde que aquele volume seja aplicado no hectare de acordo com a recomendação, assim como está claro na recomendação, você deve seguir o que a bula diz, tá certo? A regra número 2. Se a recomendação de dose for dada para 100 litros de cauda, deve-se proceder uma regra de 3 para 20 litros. Essa é simples, muito simples. Você está vendo a bula de um inseticida lá para a cultura do tomate e a recomendação da bula está 100 ml para 100 litros de calda, 100 ml para 100 litros. Você simplesmente faz uma regra de 3, se o pulverizador é 20 litros, se eu uso 100 para 100 litros, eu vou usar 20 ml para 20 litros. Essa é a regra número 2, essa daí você não esquece. Regra número 3. Se a dose for dada por hectare, deve-se saber quanto de área verde é possível cobrir com uma bomba de 20 litros. Usando o exemplo da pastagem, seria muito bom ter um quadro branco para eu poder riscar para vocês, mas na falta dele, a gente vai ter que ir conversando mesmo. Então, exemplo da pastagem, que a cultura cobre praticamente toda a área geográfica, se a recomendação por hectare de um determinado herbicida é de 2 litros por hectare, você vai usar 2 litros por hectare, obedecendo a vazão que é recomendada na bula, tá certo? Agora, quando se trata, por exemplo, novamente, da cultura do tomate, em que a dose do inseticida está em 2 litros por hectare, como é que eu faço isso se eu utilizo uma costal? Como é que eu vou chegar a um valor adequado, né, que faça o efeito que eu espero? Então é o seguinte,
Imaginem, a gente vai ter que ir na base da imaginação. Imaginem que em 1 hectare você apresente lá várias linhas plantadas de tomate, cada linha ela tenha 100 metros, tá certo? 100 metros. Como eu disse na regra número 3, você tem que saber quanto de área verde você consegue cobrir com uma bomba de 20 litros, que é o equipamento que você tem. Então, eu tenho uma linha de 100 metros com tomate, eu tenho uma bomba cheia de água, 20 litros de água, e aí eu vou sair, vou botar a bomba mesmo nas costas, com água apenas, e vou ver em quanto dessa área toda eu vou gastar esses 20 litros. Como eu disse, vocês têm uma linha aí de 100 metros, o porte da planta de tomate é de 30 centímetros, ela cresce até 30 centímetros, e eu vou considerar justamente essa área. Outro ponto, eu tenho plantas desse lado e tenho plantas do lado oposto. Então, eu tenho uma área de 100 metros por 30 centímetros e tenho ela duas vezes porque do outro lado tem plantas também. Então, digamos que nesses 100 metros de um lado e do outro, eu gastei os 20 litros de água. Quanto de área eu cobri? 100 metros vezes 0,3 metros, vezes 2, porque afinal de contas eu tenho plantas dos dois lados. Então aí eu vou ter uma área de 60 metros quadrados. Uma bomba de 20 litros faz para mim 60 metros quadrados, tá certo? A dosagem de inseticida prevista na bula está de 2 litros para 1 hectare. 1 hectare é uma área de 100%, são 10 mil metros quadrados. São 2 litros, ou seja, 2.000 ml para uma área de 10 mil metros quadrados. Eu descobri que a minha bomba de 20 litros vai me cobrir 60 metros quadrados, aí eu faço uma regra de 3 simples. 2.000 ml faz 10 mil metros quadrados. Quantos ml fariam 60 metros quadrados? E aí eu chego a uma dosagem de 12 ml para uma bomba de 20 litros. Tá certo? Vocês entenderam o raciocínio? 12 ml do produto para uma bomba de 20 litros vai me fazer lá esses 60 metros quadrados. Tá ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Claro que seria mais fácil a gente fazer isso no quadro branco. Imaginem, vamos imaginar que o espaçamento entre linhas nessa minha área de tomate seja de 1 metro. Eu tenho a área de 1 hectare, ela é 100%. A minha linha tem 100 metros. E aí eu tenho um espaçamento de 1 metro entre cada linha. Quantos metros lineares eu teria nessa área de 1 hectare de tomate? Se eu pegar essa área de 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, e dividir ela pelo espaçamento, que é 1 metro quadrado, eu chegaria a 10 mil metros lineares. Se eu pegar esses 10 mil metros lineares e dividir pelos 100 metros, que é o comprimento da minha linha do tomate, eu teria aqui o resultado de 100 linhas de tomate em 1 hectare. Eu já sei que cada linha tem 60 metros quadrados de área verde. Se eu multiplicar essas 100 linhas pelos 60 metros quadrados de área verde, eu vou ter um total de 6 mil metros quadrados de área verde dentro de 1 hectare, que é uma área geográfica que mede 10 mil metros quadrados. Então percebam que existe uma diferença. Eu tenho 1 hectare, 10 mil metros quadrados, mas de área verde eu tenho apenas 6 mil metros quadrados. Então existe diferença entre 1 hectare de pastagem e 1 hectare de tomate? Sim, existe. E sim, essa diferença deve ser observada em se tratando da recomendação de dosagem de qualquer produto. Tá certo? É responsabilidade sua enquanto profissional e técnico da área fazer a recomendação adequada. Vamos à nossa última pauta. Última, mas não menos importante, é uma pauta, muito pelo contrário, é de extrema importância. Até hoje eu recebo muita gente que vem até mim e não sabe o que fazer com as embalagens vazias dos produtos que são adquiridos nas casas agropecuárias, embalagens vazias de defensivos agrícolas. Então a última pauta é justamente a esse respeito, tá certo? Devolução de embalagens vazias. É importante vocês saberem da existência do INPEV.
O INPEV, ele é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Ele é uma entidade sem fins lucrativos, né? Foi criada pelos fabricantes de defensivos agrícolas e o objetivo desse instituto é justamente promover a destinação correta dessas embalagens, muitas vezes até reprocessando e reutilizando, né, para reembalar defensivos agrícolas novamente. E no final de tudo, o objetivo final é justamente evitar a contaminação, né, do meio ambiente através desses produtos. Vocês lembram das legislações que eu citei lá no início do nosso minicurso? Pois é, dentro daquelas normas tá lá, tá claro lá de quem é a responsabilidade, né, do tratamento dessas embalagens, e é justamente dos fabricantes, revendedores inclusive. Então, como que funciona isso? Aqui em Roraima nós temos um local apropriado onde essas embalagens são recebidas, são minimamente processadas e enviadas novamente ao INPEV, onde elas vão ser realmente processadas, tá certo? O nome desse local, dessa instituição, chama ARAE, que é a Associação de Revenda de Agroquímicos, Associação das Revendas de Agroquímicos do Estado de Roraima. A ARAE existe há muitos anos já. O objetivo da associação da ARAE é cadastrar as revendas de defensivos agrícolas que são atuantes aqui em Roraima, né? Receber as embalagens vazias, né, que devem chegar até a ARAE vazias de preferência, porque tem gente que chega lá na ARAE com a embalagem com metade do produto. E aí a associação não pode receber a embalagem assim. Você deve utilizar o produto no local, na cultura onde esse produto foi recomendado, né? Com certeza não deve ter sobrado, porque as recomendações do receituário, elas são calculadas para a sua área, né? Para aquela dosagem, para não sobrar. Então, a partir do momento que você precisa devolver essas embalagens, elas precisam estar vazias realmente. Você precisa passar elas pelo processo de TRIPS lavagem, né, para poder levar até a ARAE, tá certo? Como eu disse, a ARAE ela vai cadastrar as revendas de embalagens vazias. Essas revendas elas devem pagar uma taxa anual à ARAE, porque a princípio cada revenda teria a obrigação de coletar as embalagens dos defensivos que ela vende. Mas vocês imaginam o custo que seria para uma revenda de defensivo agrícola montar uma estrutura, pagar e capacitar profissionais, equipamentos para esse tipo de serviço? Então é praticamente inviável. Torna-se mais fácil pagar um local específico para que proceda a essa atividade, entendeu? Então assim, cada revenda vai pagar uma taxa anual à ARAE para poder justamente manter a ARAE e a ARAE fazer o serviço. Então, a partir do momento que você adquire um defensivo agrícola em qualquer casa agropecuária que pague a sua taxa certinho à ARAE, o local de devolução da sua embalagem vazia vai ser a ARAE, tá certo? Na própria bula, perdão, no próprio receituário do produto, deve estar indicado o local e o endereço para a devolução da embalagem vazia. Novamente, tem que estar vazia, tá certo? Não pode estar suja com o resto do produto. Então, por favor, procedam à TRIPS lavagem, peguem a nota fiscal que comprova o local de onde essas embalagens vieram e leve até a associação, ok? Antigamente, não tão antigamente assim, alguns anos atrás, era muito comum ouvir alguns produtores falando a respeito de reutilizar as embalagens para pôr gasolina, algum tipo de óleo, enfim. Ou então de enterrar as embalagens, queimar, jogar fora. Quando se trata desse tipo de produto, não existe jogar fora, né? Qualquer lugar que seja vai ser o seu quintal, vai ser o meio ambiente, vai ser o quintal de alguém. Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de atuação, tá certo? Queimar, enterrar, jogar fora acaba sendo uma atividade criminosa, inclusive. Então é importante que você dê o destino correto
existe um local adequado para receber esse tipo de produto, e cabe a você que adquiriu, né, fazer a destinação correta dos mesmos, tá certo? Acredito que isso era o que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro momento a respeito do manejo desses tipos de produto na lavoura. Existe uma infinidade de coisas a mais sobre isso que podem e devem ser discutidas, mas acredito que num segundo momento a gente possa falar mais a respeito, tá ok? Por hora é isso, eu agradeço novamente o convite, espero ter ajudado de alguma forma e até mais, fiquem com Deus.